Salve progressistas, eu sou o Clayson. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, e é importante reafirmar, os movimentos políticos, eles nunca são aleatórios. Sempre quando há um movimento político, esse movimento é calculado, às vezes milimetricamente, é como num jogo de xadrez. Você faz um movimento já sabendo ou tentando prever 2, 3 movimentos para frente, tanto seus quanto dos seus adversários. O que aconteceu a semana passada com a Sarah Winter é algo que a gente percebe foi bem calculado, milimetricamente calculado. Especialmente porque envolve alguns nomes que, nesse momento, são nomes que estão tanto quanto, digamos, no barbas de molho, né? Meio que, vamos ver como é que vai ser. E que, na verdade, a gente sabe que são nomes que precisam ser chamados para o ringue, porque são nomes que vão estar em 2022 com força total. Estamos falando do Daniel Silveira, da Carla Zambelli, do Sargento Faur, da Bia Kicis e do General Augusto Heleno. Então, nós vamos tratar hoje aqui no vídeo sobre os próximos movimentos. Vimos esse primeiro. Quais são os próximos movimentos? É o que a gente vai tratar hoje aqui, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você nos ajudar aqui no nosso Apoia-se. Estamos aqui com o nosso Apoia-se na nossa meta. Estamos quase chegando lá, quase chegando na metade. Com a sua ajuda a gente vai chegar um pouco mais. Então dê essa força, não se esqueça de se inscrever, porque a gente está com a meta dos 300 mil inscritos e com a sua força a gente vai chegar lá. A primeira questão que nós precisamos analisar quando a gente fala de Sarah Winter é o contexto em que ela está inserida. A Sarah, ela é parte de um movimento que até há pouco tempo atrás trazia alguns nomes que agora estão praticamente obscuros. A verdade é que pessoas como a Sarah Winter precisam do holofote para que possam estar em evidência. Fora dos holofotes, eles praticamente não existem. São pessoas que ficam, digamos assim, engolidas pelo sistema, vamos dizer assim. Quer um exemplo? Trovão. Quem fala hoje de Zé Trovão? Zé Trovão, há 2 meses atrás, estava todo empoderado, Sérgio Reis junto, vamos derrubar o Brasil, vamos arrebentar. Foi preso e praticamente ninguém mais fala sobre Zé Trovão. Outros, como companheiros diretos dela na luta, né? O Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que é um foragido, também, depois de sair da mídia, ele praticamente foi esquecido. A Sarah tem esse problema também. E assim é com a maioria dos bolsonaristas em geral, que muitas vezes precisam dos holofotes para poder dar continuidade ao seu projeto. Qual projeto? Eleições. Eles querem uma boquinha. As eleições de 2022, elas estão no momento de readaptação do ponto de vista de como vai ser para 2022 dentro do que a gente poderia chamar aí de ação partidária. O que acontece agora? Bolsonaro ainda não definiu pelo PL, talvez seja definido pelo PL, mas o partido ainda traz uma série de descontentamentos por parte de determinados grupos bolsonaristas. O próprio PL fica um pouco ressabiado. Vamos trazer o Bolsonaro, vai vir 20 bolsonaristas aqui, eles vão tomar conta do partido e aí a prioridade vai ser o Bolsonaro e não o partido. Mesmo assim, ainda há que se acertar determinados detalhes a respeito disso. Portanto, agora o momento é de suspensão. Você percebe que os bolsonaristas, de maneira geral, principalmente esses que eu falei os nomes aqui, eles estão praticamente quietos. Não estão fazendo absolutamente nada de tão, assim, vistoso como é a prática deles, o dia a dia deles, sempre com polêmicas, sempre com assuntos que vão tomar as redes, sempre trazendo questões que todo mundo comenta e tudo mais. Estão quietos. Por quê? Porque agora o momento é de apreensão. Estão todos preocupados também. Porque o Bolsonaro tem demorado muito para poder definir o seu partido e para poder definir
como será mesmo a sua vida em 2022, porque não é só o partido, tem a chapa, tem que definir vice, tem que definir como serão todas essas amarrações políticas, tanto do ponto de vista da sua chapa, quanto também daquilo que vai acontecer nos estados. E isso realmente é algo que faz com que todos os que estão no seu redor ficam naquele momento de expectativa. Olha, define logo aí, porque nós precisamos também definir como serão as nossas alianças partidárias nos estados que nós estamos, com os prefeitos, com os candidatos a deputado, a governador. Então, realmente, o momento é muito complicado. E no meio dessa situação toda, até numa jogada política que muitas pessoas não estão conseguindo entender, surge o Moro, que lança sua candidatura, inclusive antes dessa tal prévia do PSDB. A gente vê uma cisão interna no partido, com uma parte do PSDB bolsonarista, outra parte querendo se desvincular completamente do Bolsonaro, e o Moro vai lá, lança sua candidatura com antecedência, antes do final dessa prévia, já entra nas pesquisas, entra bem, e dá um baile no meio desse pessoal todo. Eu não sei se isso é o Moro. A gente sabe que o Podemos tem ali pessoas envolvidas, a gente sabe que existem outros interesses no meio dessa história toda, mas a verdade é que quanto mais demora, pior fica. Um ponto que nós estamos agora levando aqui para você, que seriam os próximos passos, é a entrada de um personagem que até então está um tanto quanto acuado e que até então está vamos dizer, enfraquecido em função de uma série de questões. E esse nome é Roberto Jefferson. Sim, Roberto Jefferson, que é afastado da direção do PTB, que está preso, que está um tanto quanto até, digamos, um pouco triste, vamos colocar um termo assim, um pouco triste com o Bolsonaro, já colocou uma coisinha aqui, outra ali, ô Bolsonaro. E a gente sabe que o momento em que ele entrar, ele realmente pode causar um estrago. Por que estamos falando de Roberto Jefferson? Sarah Winter, assim como Oswaldo Eustáquio, é filiada ao PTB. E o PTB, no meio dessa história toda, no meio dessa bagunça toda, ele também precisa trazer qual será o seu futuro. Ele também precisa ver o seu futuro. Porque o PTB tem as suas pretensões, tanto com a eleição dos seus deputados, quanto da possível participação em eleições para governadores e até senadores. Então a gente está no momento em que tudo isso está sendo avaliado do ponto de vista de, se por um lado vamos continuar com Bolsonaro, o que agora parece bem difícil, se por outro lado vamos abandonar de vez o bolsonarismo, que agora, com essa movimentação da Sarah Winter, parece a mais provável. Se realmente for definido a retirada do apoio direto ao Bolsonaro, algumas questões podem prejudicar o próprio PTB, porque no 7 de setembro eles fizeram um lançamento meio, digamos assim, tímido, mas o lançamento de algumas candidaturas de influências bolsonaristas que, de certa forma, acreditavam até que o próprio Bolsonaro poderia se candidatar pelo PTB. Era um momento muito assim, favorável para o Bolsonaro, que agora mudou completamente, depois, principalmente, da prisão do Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson é uma bomba. Ele é uma bomba prestes a explodir, especialmente porque quem conhece ele sabe que ele é disposto a tudo para arrebentar com seus adversários. Muito do que ele fez com relação ao mensalão foi por uma briga dele com o José Dirceu. E naquela briga ele se sujeitou a ser preso, foi a primeira vez, admitiu, assumiu que roubou, assumiu que foi corrupto, destruindo até certo ponto, né, a sua própria carreira política, mas levou consigo muitos outros, na época, petistas, né? Até hoje são petistas, né? O próprio José Dirceu até hoje é petista. E com isso ele trouxe um estrago enorme para o PT, que complicou bastante a vida do PT, mas
de certa forma, ele trouxe uma resposta para os seus desafetos. Agora, o momento é ver qual será o próximo movimento do Roberto Jefferson, talvez esperando uma brecha para poder sair da prisão. Roberto Jefferson fora da prisão é um problema para Bolsonaro. Roberto Jefferson na prisão é um problema para Bolsonaro, especialmente porque o Roberto Jefferson cobra muito o Bolsonaro sobre a situação em que ele se encontra. O Roberto Jefferson acha que o Bolsonaro deveria, de todas as formas, ajudá-lo. Só que o Bolsonaro, desde o 7 de setembro, ele tem essa relação com o STF, especialmente com o Alexandre de Moraes, que é quem está cuidando diretamente do caso do Roberto Jefferson. Ele tem uma relação de apaziguamento. Vamos usar esse termo horrível. Aquela situação, olha, eu vou ficar quietinho, eu não vou ficar entrando em muitos problemas, deixa como está e tudo mais. E a gente percebe, de fato, Bolsonaro está quietinho. Ele está visando a eleição 2022. E aí, é óbvio, ele vai avaliar, vale a pena eu entrar em um embate novamente com Alexandre de Moraes, com o STF, para defender o Roberto Jefferson? Nesse momento, a avaliação do Bolsonaro é o seguinte: não, importante para mim é a eleição. É a eleição. Eu não vou abrir mão do meu projeto para defender o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson lá na prisão, numa situação complicada, em que ele é retirado temporariamente da direção do PTB, os abutres aqui fora em cima da carniça, e ele numa situação em que, num dado momento, ele pode chegar e trazer uma série de questões, novas questões, sobre o que de fato está acontecendo dentro do bolsonarismo, dentro desse movimento bolsonarista de maneira geral. Numa situação de rompimento do Roberto Jefferson com o Bolsonaro. E aqui nós temos um outro, digamos, porto seguro do bolsonarismo, que é o Moro. Numa situação, então, vamos dizer, de troca aí, né? O PTB vai lá apoiar o Moro, vamos dizer assim. E no rompimento do Roberto Jefferson com o Bolsonaro, nós temos alguns caminhos que podem ter sido delineados pela própria Sarah Winter. Quando ela declara que, num primeiro momento, o foco deles era combater a imprensa, combater o Rodrigo Maia, e aí ela diz, olha, o general Augusto Heleno me chama e fala que é para eu centrar as forças no STF. Essa situação, essa tentativa de colocar aí um novo embate do Bolsonaro com o STF, essa pode ser uma estratégia importantíssima para o Roberto Jefferson tentar dinamitar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Porque tudo o que o Bolsonaro não quer nesse momento é uma nova briga, é uma nova, digamos, uma nova empreitada contra o STF, porque ele percebeu que ele quase perdeu o cargo nessa brincadeira. E realmente, o STF hoje demonstra realmente ter um poder muito grande, porque junto com o STF nós temos todo um grupo de parlamentares que estão dando esse esteio, estão dando esse apoio também. Então, muito provavelmente, caso se confirme essa ruptura do Roberto Jefferson com o Bolsonaro, a opção vai ser o Roberto Jefferson fazer ou talvez uma delação premiada, ou talvez, de fato, colocar elementos que reacendam esse quebra-pau entre Bolsonaro e STF, que é tudo que o Bolsonaro não quer. E que, na verdade, poderia enfraquecê-lo muito, poderia trazer muitos problemas para ele, que já está às voltas com essa questão de escolha partidária, com toda essa questão envolvendo os arranjos estaduais para 2022, com esse compasso de espera dos seus apoiadores, com tudo o que de fato está colocado na mesa nesse momento. Trazer um problema para o Bolsonaro dentro do STF seria terrível para o momento atual. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não deixa de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal
ativar o sininho, nos ajude aí a chegar na nossa meta dos 300 mil inscritos e nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente está todos os dias aqui, quase todos os dias aqui trabalhando para você, e o Apoia-se é uma oportunidade para que a gente possa profissionalizar o canal e trabalhar mais, fazer vídeos aqui para você no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima, uma boa semana.